O grupo político do Congresso Nacional, esse Centrão, roubou a cena, não tinha outro verbo não para colocar, pode me complicar esse verbo, roubou a cena no primeiro ano do terceiro mandato do presidente Lula e foi o verdadeiro protagonista em diversas pautas. Inclusive, tentou aumentar sua governabilidade e conseguiu. O presidente acabou tendo que presentear o Centrão com pelo menos 2 ministérios até agora. André Fufuca, do PP, entrou na vaga de Ana Moser, bye bye Ana Moser, na pasta dos esportes. E Silvio Costa Filho, do Republicanos, assumiu a pasta de portos e aeroportos, empurrando Márcio França, o principal aliado da campanha do presidente Lula, para uma salinha chamada de Ministério do... O Márcio França está no Ministério do... Eu sempre me confundo, o nome é tão complexo. Empreendedorismo. Peraí, calma, vamos devagar. Ministério do Empreendedorismo. Da microempresa. E da empresa de pequeno porte. Que bonito, olha que nome pomposo para um ministério que não funciona. Porque aqui se fala em reoneração da folha salarial, aqui se fala em revogação da portaria que permite trabalhadores, se quiserem trabalhar no final de semana, mas tá lá o ministério, uma pequena sala para o aliado mais importante da campanha do presidente Lula. Além disso, o Centrão também indicou o novo presidente da Caixa Econômica Federal. Para mim vale muito mais que os ministérios, que é o Carlos Vieira Fernandes. Então, vamos começar repercutindo então a atuação do todo-poderoso Centrão. Eu quero falar com o Alessandro Negão, um mestre da comunicação e que, com uma inteligência única e um raciocínio lógico, sabe trazer a linguagem e a visão do povo. Alessandro Negão, eu queria que você interpretasse, você que fala muito com a população, você conversa bastante com eles, o que você explica quando eles perguntam, mas Alessandro, o deputado ele não se elege para votar? Ele não está lá para votar? Eu, quando voto num presidente da República, eu estou votando em alguém para administrar o país. Quando eu voto num deputado, eu estou votando num deputado para aprovar projetos de lei. Agora, os deputados se reúnem e, para votar, eles exigem uma parte da administração, querem emendas parlamentares para enviar para os seus redutos eleitorais. Como é que você explica, na sua linguagem inteligente e comunicativa, para essa população, o que está acontecendo no país? Olá a todos aqui da mesa aqui. E eu sempre gosto de falar o seguinte, Capês. Para mim é triste ver essas notícias que a gente passou 4 anos sem ver essa coisa de o PMDB ganhou tal ministério, o PSDB ganhou tal ministério. Sabe essa coisa que é tão feia pra gente na política? Eu entendo que ali, como eu entendo que seria a política? Seria o deputado tentando passar o seu projeto de lei ou o presidente tentando convencer o deputado do que seria melhor para o Brasil. Mas não é o que a gente vê aqui. A gente viu a volta de todo esse tipo de negociação do tipo, primeiro o Brasil fica em segundo plano, mas primeiro vem aqui os meus interesses, os interesses do meu partido. Se o senhor quiser fazer alguma coisa, o senhor presidente, então o senhor vai ter que nos dar tal ministério, o senhor vai ter que nos dar tal secretaria. E aí o Lula acabou ficando ali naquela sinuca de bico, porque o que ele prometeu, e ele acabou de certa forma cumprindo, que foi colocando mulheres nos seus ministérios, né? Colocou a Ana Moser, e aí agora ele teve que tirar a Ana Moser, foi a primeira queda a primeira queda. E também no caso do Carlos Vieira Fernandes, que é da Caixa Econômica, ele tirou outra mulher aqui também. É triste ver desse jeito, mas, gente, isso é a política. A realidade é exatamente o que está pintado aqui. Nós temos parlamentares, nós temos donos de partidos que estão realmente preocupados em como eles vão colocar as pessoas que estão mais próximas ali, eles, em locais ali estratégicos. Até mesmo para que o presidente da República não tenha todo o poder que é vendido para a população. Porque a gente tem um problema aqui no Brasil, Capês, que as pessoas acreditam realmente que elas estão votando num ditador. Elas acham que quando elas votam no presidente, o presidente vai resolver tudo e que não existe senador, que não existe STF, que não existe deputado federal, tudo sai da cabeça do presidente e às vezes ele acaba recebendo a culpa até do que não é culpa dele.
Muitas vezes isso acontece, até aconteceu algumas coisas com o Lula em relação a isso, algumas coisas culpa dele, outras coisas que não foram, mas eu acho que no final das contas o melhor da gente poder explicar isso para a população é dizer a real e falar assim, gente, política é isso. Infelizmente, no nosso país, a política é feita desse jeito. É o toma lá da cá, só que de certa forma legalizado, vamos dizer assim. Eu não acho que chega a ser uma extorsão. É uma negociação, entendeu? Muito pior seria um mensalão. Sim, não, claro, o mensalão é pior, porque muito aí pior. É corrupção. Exato. Mas, querido Acácio Miranda, eu acho muito feio a pessoa ficar se convidando ou se impondo para participar. Então, existe um determinado grupo, uma eleição polarizada, ganhou 50,5%, ganhou de 49,5%. Não importa. Ganhou. Então ele vai montar o ministério dele. Aí ele escolhe de acordo com a pauta que ele prometeu ao seu eleitor e coloca ali os seus companheiros, aqueles que comungam com a sua ideia. De repente, chega um grupo de parlamentares e diz, não, pode tirar aí que eu quero estar aqui. Em primeiro lugar, isso aqui é a meu ver, uma ingratidão, uma deslealdade com aqueles que caminharam juntos durante a campanha. Em segundo lugar, isso desvirtua a carta-programa que é apresentada ao eleitor, porque o governo passa a agir de maneira esquizofrênica. Cada um vai para um lado, ele deixa de ter uma lógica de administração. Que esse poder do Centrão não tinha jeito, não. Será que se o presidente ficasse mais no Brasil e menos fora, ele ficou 2 meses em viagem até agora, quer dizer, o ano já está acabando, faltam aí 6 dias, mas ficou 2 meses fora do país, se ele ficasse mais aqui, será que ele não conseguiria um apoio do Congresso Nacional que não custasse 47 bilhões de reais de emenda parlamentar? Capês, em primeiro lugar, estamos no Natal, então eu torço para que todos que nos assistem tenham ganhado a mesma quantidade de presentes que o Centrão ganhou ao longo desse ano, e acho que você tem razão nas suas ponderações, mas, como o Alessandro bem disse, seria uma distopia se nós achássemos que hoje é possível governar sem o Centrão. Nós temos inúmeras teorias já da década de 80, 90, especialmente o presidencialismo de coalizão do Sérgio Abranches, que já previa que em determinado momento, no Brasil, dentro do sistema presidencialista, o presidente da República seria refém do Congresso Nacional. E é o que nós vivemos nesse momento. Óbvio, acho que o problema está posto, a gente tem que conviver com ele e só nos resta buscarmos soluções, seja o parlamentarismo, seja um semipresidencialismo, mas eu acho que a força do Centrão, independentemente do governo, isso já está provado num governo de esquerda, num governo de direita, ela existe. Resta agora buscarmos alternativas e resta saber também se o Congresso, este mesmo Congresso que é capitaneado pelo Centrão, terá vontade de buscar alternativas. Meu querido Felipe Monteiro, você comeu muito aí na véspera do Natal? Está bem? Está tudo tranquilo? Tudo tranquilo, Capês. Então vamos nesse dia 25 com muita alegria, com muita felicidade. Uma boa tarde a você. Você, eu sei que trabalhou de Papai Noel ontem, bonitinho, botou uma barba, tal, você tava lá brincando Gordofobia agora? Gordofobia agora, na cara dura? Não, eu tô dizendo por causa da barba sua. Eu queria a sua opinião. Felipe Monteiro, meu querido PP, formado em Harvard, uma cabeça privilegiada. Você, Felipe Monteiro, por favor, o que você tem a dizer? Tá tudo certo, é 47 bi, tá, valeu, o déficit fiscal é uma coisa normal, qualquer país tem que gastar mesmo e tem que distribuir ministério. Capês, eu acho engraçado quando chega nesse tema, primeiro que é impressionante como as pessoas querem arrumar alguma forma de criticar o governo Lula, né? E agora o Centrão é o problema do governo Lula. É bom lembrar que é impossível no sistema político brasileiro, né, o presidente da República, que foi eleito numa eleição majoritária, ter a maioria no Congresso, no sistema proporcional multipartidário, né? Ou seja, é impossível o presidente da República, para governar, ter a maioria do Congresso Nacional.
E para ele obter a maioria do Congresso Nacional, ele tem que negociar necessariamente com a base congressual, né? Ou seja, todos os presidentes da República, desde a Constituição de 88, tiveram o mesmo problema. Não é uma questão do governo Lula. Ou seja, para fazer a maioria, tem duas formas só no direito brasileiro. Primeiro, destinar os cargos políticos, ministérios, cargos de segundo escalão, e segundo, distribuir emenda parlamentar, né? Isso não está errado, pelo contrário, isso é legítimo e é correto. O problema que eu venho falar aqui é a forma como a emenda parlamentar é destinada no Brasil, sem muita transparência. Mas a partir do momento que você melhora esse instrumento, eu vejo como algo salutar. E eu discordo do Acácio quando ele fala que a solução para isso seria o parlamentarismo ou semi-parlamentarismo, né? Semi-presidencialismo. Dá no mesmo, né? Dá no mesmo. Já estamos no semi-presidencialismo. Você vai falar, a gente já estamos. Por quê? Porque se você colocar o parlamentarismo no Brasil, o que vai acontecer em última análise é que o presidente da República ou o primeiro-ministro seria o Centrão, seria o Lira, seria o Cunha, né? Ou seja, a solução para o Brasil passa longe do parlamentarismo, No Brasil, felizmente, o presidencialismo é uma forma de você evitar os avanços do Centrão, né? Ou seja, não é por aí que se resolve a questão, não é, Capês? Bom, o Felipe Monteiro colocou aqui muito bem. O presidencialismo, se puder até colocar no gerador de caracteres, o presidencialismo é uma forma de segurar o Centrão. Pô, imagine, tá segurando muito mesmo, né? E aí ele diz que tem duas formas de você governar. É através de ministérios e emenda parlamentar. Vamos resumir com uma só, é com grana. Então é isso. Me desculpe, eu acho que nós temos que esperar um pouco mais dos nossos parlamentares. Que eles tenham espírito público, que eles pensem no país, que eles colaborem para a redução do déficit, que eles deem condições para o presidente governar. Não é no tomar lá da cá, isso não dá certo, isso é errado e é claro, infelizmente eles estão lá porque as pessoas votaram neles. No mundo todo tem emenda parlamentar. Bom, mas eu queria ouvir agora, nós temos aqui o meu querido Felipe Monteiro, professor de Harvard, grande amigo. Nós temos aqui uma moça, uma advogada que fez um trabalho brilhante no Ministério Público de São Paulo. Doutora Gabriela Mansur batalhou, lutou muito, fez um trabalho excelente e notável combatendo a violência contra a mulher. Aí aqui no Brasil, ela sabe mais melhor do que eu isso, uma mulher assassinada a cada 7 minutos. Isso é uma tragédia enorme. Eu queria aproveitar para você, dentro dessa pauta, Gabriel, nós vamos falar da violência contra a mulher mais para frente. Não está faltando mais mulheres nesse ministério? Então, quer dizer, era uma das pautas apresentadas pelo presidente Lula, a presença de mulheres. Agora, o pragmatismo, quer dizer, a necessidade de lidar com o Centrão ou a incapacidade de lidar com o Centrão acabou fazendo com que as mulheres começassem a sair desse governo. Qual que é a sua avaliação? Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, dizer que é uma honra para mim, até porque eu estou fazendo parte da representatividade feminina aqui nessa bancada. Então, agradeço o convite e eu cumprimento todo mundo que está nos assistindo. Capês, infelizmente, esse governo deixou muito a desejar, está deixando a desejar nessa questão de representatividade feminina. Verdade. Aqui não sei se é uma culpa do presidente ou também se é uma pressão do Centrão para a criação de estratégias para esses cargos que antes eram ocupados por mulheres. E aí nós temos o exemplo da Ana Moser, no Ministério do Esporte, que deixou o cargo para outra pessoa ser indicada e assumir esse cargo, e a Maria da Graça na Caixa. E aqui lembrando que quando houve o escândalo da Caixa, que teve a saída do presidente, nós tivemos a nomeação da Daniela, que é uma excelente economista e ficou à frente da Caixa como presidente, uma das primeiras mulheres presidentes da Caixa, e fez um excelente trabalho, principalmente no combate à violência contra a mulher. Então, aqui também nós temos uma situação de esperança de que houvesse sido a nomeação, tivéssemos a nomeação de uma ministra para o STF, uma ministra negra no lugar da Rosa Weber, e nós não
tivemos isso. Então, o que eu chamo a atenção aqui, eu falo muito isso para as mulheres, que a questão de representatividade feminina é suprapartidária. Não é uma pauta nem de esquerda, nem de direita. É uma pauta que deve estar em todos os governos, em todos os partidos políticos, e nós temos que dar as mãos e lutar por isso, independentemente da nossa ideologia política, independentemente do partido que a gente pretende votar ou se filiar. E é importante dizer isso por quê? Porque eu sofri um grande ataque quando eu escolhi o meu partido político e fui candidata a deputada federal e deixei o meu cargo do Ministério Público nas mãos da sociedade brasileira, exatamente para representar todas as mulheres brasileiras, as de esquerda, as de direita, as do centro, lutando pelo fim da violência contra a mulher. Porque quem sofre a violência? Todas as mulheres. Qualquer mulher, independentemente do partido político ou da ideologia política, da religião, da cor, da classe social, da idade, da profissão. Infelizmente, até aqui eu chamo a atenção que as mulheres pretas sofrem inclusive mais violência. Então, nesse resumo inicial, eu gostaria de dizer que houve sim, pelo menos do meu ponto de vista, até esse presente momento, uma decepção com a pauta de nomeação de mulheres para esses cargos de liderança. Mas vamos em frente, vamos aguardar aí, estamos no início desse governo, quem sabe isso daí nós vamos virar o jogo e as mulheres vão estar representando as mulheres brasileiras, porque somos 52% da população brasileira. Será que o Centrão vai deixar? A dificuldade do Palácio do Planalto para acomodar interesses de parlamentares, Alessandro Negão, sem perder a autonomia, prejudicou o desempenho do governo federal nas votações do Congresso. O presidente Lula conseguiu transformar em lei, olha aí, Felipe Monteiro, apenas 1/4 dos projetos que enviou ao Legislativo. Eu me lembro que você ainda esse ano, por diversas vezes, disse que foi um sucesso, só 1/4 até agora. Segundo o levantamento do jornal O Globo, de janeiro a dezembro, o Executivo apresentou, Alessandro, 75 propostas, mas só... Espera um pouquinho, eu não estou enxergando direito. Só 18. Só 18 passaram. Não, peraí. Produção confirma. O Executivo apresentou 75 propostas, mas só 18 passaram. E o pior, é o pior resultado em 33 anos, o que inclui os 2 mandatos anteriores do presidente petista. A título de comparação, Felipe Monteiro, você que está na minha direita apenas fisicamente, a título de comparação, Jair Bolsonaro, em seu primeiro ano de governo, em 2019, quando ainda não tinha apoio do Centrão, aprovou 25 das 79 propostas apresentadas, o equivalente a 32%. Essa conta inclui projetos de lei, propostas de emenda à Constituição e medidas provisórias. Alessandro Negão, eu gosto que você fala o que tem que falar, você vai direto, você vai na ferida. Você acha que para melhorar a eficiência seriam necessários 513 ministérios, um para cada deputado federal? Porque com 42 e o Senado teria um problema, né? Aí depois no Senado aí no Senado você distribui os ministérios, pronto. Cria 81 ministérios e 513 empresas públicas. Me diga uma coisa, Alessandro, eu tô pasmo com o que o governo está gastando, dando ministérios, tirando pessoas aliadas leais, empresas públicas importantes, entregando a caixa. E emenda parlamentar. Não exigindo colocar uma mulher no lugar, porque ele podia exigir isso. Alessandro, nós estamos com déficit de 180 bi, 50 de emenda parlamentar. Explica para mim, você tem uma coisa mais lógica, você explica o simples de uma maneira muito inteligente. O que está acontecendo? Bom, primeiro a gente tem que dar a César o que é de César aqui, né? Pro Bolsonaro foi mais fácil porque o Bolsonaro tinha o fator povo. E era povo na rua. Então o Bolsonaro ainda não tinha o Centrão, ainda não tinha conversado com o Centrão, mas ele tinha o povo na rua. O primeiro ano do governo Bolsonaro, eu posso contar assim do que eu me lembro, assim, umas 3, 4 manifestações enormes, assim, do povo pedindo de tudo, e ali o Bolsonaro mostrou a sua força. Hoje o Lula
não tem força popular na rua. Ele pode ter a força popular que elegeu ele. Não é o suficiente para você pressionar os deputados. A partir do momento que você não consegue colocar povo na rua, a partir do momento que a sua própria militância está reduzida cada vez menor, fica difícil você poder cobrar os deputados. E outra coisa, Capês, o Lula está pegando um centrão faminto. E muito faminto. Ele é um centrão que começou a engordar um pouco no governo Bolsonaro, mas agora ele está morrendo de fome, está com uma fome insaciável. E cada coisinha que o Lula quer fazer, o centrão está cobrando cada vez mais caro. Essa conta, esses juros, vamos dizer assim, estão ficando cada vez mais caros para o governo. O governo está de mão aberta, por quê? Porque ele está começando a cobrar, ele está começando a tirar dinheiro de onde não tem, ele está raspando o tacho. No final das contas, povo, isso é muito, o povo tem que entender isso. No final das contas, o dinheiro não cai do céu e o governo não produz nada. Ou seja, se tiver faltando dinheiro, impostos vão aumentar, nós vamos pagar essa conta, os mais pobres aqui vão pagar essas contas, vão pagar vão encher a barriga do centrão com toda a fome que ele está agora, e vai ficar cada vez mais cara essa conta, porque nós ainda temos mais 3 anos. E temos 3 anos do seguinte: o Lula quer fazer alguma coisa, o centrão vai cobrar tanto, o Lula vai fazer de tudo para dar o que o centrão está pedindo. É um ótimo exemplo. O centrão queria o cargo da Ana Moser. Beleza. Você quer dizer para mim que não tinha nenhuma outra mulher que podia ocupar o cargo dela? O centrão queria a Caixa Econômica Federal. Sério que no centrão não tinha nenhuma mulher que pudesse, ele podia no mínimo ter exigido isso. Já que a gente voltou ao tempo de negociar ministério, de distribuir secretaria, de distribuir empresas públicas, mas que pelo menos continuasse com a promessa que foi feita, com a promessa de diversidade. Ou a diversidade foi só na hora de subir a rampa. Subiu a rampa, cheio de diversidade, mas no bicho pegando mesmo, no dia a dia, aí esquece a diversidade, aí entrega tudo pro centrão, porque também é fácil culpar o centrão, né? Não consegui fazer isso, culpa do centrão. Porque eu quero fazer culpa do centrão. Não é só culpa do centrão. O centrão tá faminto, cabe ao Lula colocar menos comida nesse prato. O que o Alessandro Negão tá falando aqui, meu querido Acácio Miranda, nada mais conservador que um progressista no poder? Você chega ao poder com a esquerda, mas governa com a direita? O pragmatismo tá acima da ideologia? Eu acho que é uma questão de sobrevivência nesse momento, Capês, infelizmente. Nós falamos, vale reiterar, e faltou até um dado aí na produção para complementar. O número de projetos aprovados pelo Lula no primeiro ano de mandato só foi menor que o número de projetos, aliás, foi menor que o número de projetos aprovados pelo Collor no seu primeiro ano de mandato. E nós sabemos o resultado do governo Collor. Guardadas algumas diferenças. Primeiro, o governo Collor, pelo menos o Collor, enquanto figura, em nenhum momento foi tão popular quanto o Lula. Em segundo lugar, o Collor declaradamente era um populista. Ele nunca escondeu ser um populista e dava de ombros para o Congresso exatamente por isso, porque para ele só importava a sua própria opinião e a opinião dos parlamentares era um mero acessório. Em terceiro lugar, o Lula não é inexperiente. O Lula já foi presidente 2 vezes, teve em tese 2 mandatos com a Dilma, então o PT e o Lula principalmente conhecem os caminhos do Congresso. Me causa certa perplexidade que eles estejam tão reféns do Congresso nesta medida, piores inclusive que o Collor. Então há alguma coisa que não está certa em Brasília. Obviamente o PP vai discordar, nos trará alguns dados que destoam disso, mas a verdade é que o governo Lula 3 patina em diversos aspectos, inclusive no diálogo com diversos setores da sociedade e com os representantes da sociedade. Felipe Monteiro, você acredita que essa dificuldade que o presidente Lula está tendo e teve nesse primeiro ano de conseguir apoio do Congresso, que, claro, tem uma pauta, um perfil mais à direita, mais conservador, mas
pode ser convencido a ir mais para a esquerda, dependendo das emendas parlamentares e dos ministérios que lhes possam ser oferecidos. Você acha que toda essa dificuldade decorre pela margem apertadíssima que ele venceu essa eleição? E principalmente venceu essa eleição com uma margem apertadíssima, chamando alguns nomes da centro-direita, como Geraldo Alckmin, do centro e da centro-esquerda. Acabou chegando um conglomerado tão grande que torna difícil identificar uma ideologia nesse governo. Você acha que essa análise procede? O Capês, eu fico impressionado como você vê número e você interpreta uma coisa de forma completamente diferente da lógica, né? Por exemplo, eu vejo, que foi colocado aqui, que o governo Lula apresentou 75 propostas e só passaram 18. E aí vocês falam que o governo Lula não tem o Congresso na mão. Essa análise é absurda, é simplista para não dizer simplória. Por quê? Porque eu não posso fazer uma análise meramente quantitativa. Uma análise séria tem que levar em consideração uma análise qualitativa. É bom lembrar, por exemplo, que o governo Lula conseguiu, pela primeira vez na história, fazer uma reforma tributária no Brasil. Olha só, Acácio, me fala você, Collor conseguiu fazer reforma tributária? FHC conseguiu fazer reforma tributária? Mas fez entre aspas. Não conseguiu fazer reforma tributária. Ou seja, qual que é o peso de votar uma reforma tributária dentro dessa quantidade de projetos que foi aprovado? Qual o peso? Reforma fatiada, né? Qual o peso de você votar o arcabouço fiscal, mudando o tal teto de gastos? Qual que é o peso? É muito maior do que apresentar projetos de leis ordinários que não tem sentido algum. Então, para eu saber, de fato, se o governo Lula tem ou não tem o Centrão, eu tenho que fazer uma análise qualitativa dos projetos de lei apresentados. E é impressionante como vocês gostam de discutir perfumaria e coisa periférica. Reforma tributária é mérito do Centrão. É claro, é lógico. Rodrigo Pacheco, quem está falando o contrário? Capitaliaram a reforma tributária. Mas quem está falando o contrário? Não, você falou o contrário. Não, o que eu estou discutindo aqui, Capês, é que não dá para você pegar esse número, o governo Lula apresentou 75 projetos de lei, aprovou só 18, mas aprovou 18 projetos de lei com um poder muito maior do que os projetos apresentados pelo governo Bolsonaro. Você estaria falando isso se tivesse aprovado mais do que ele mesmo? Eu queria endereçar uma questão aqui também, pelo que o Negão falou, porque a Gabi colocou aqui também, que eu acho importante, né? Eu tenho uma ideia um pouco diferente do que foi colocado aqui, né? Para mim, o Lula nunca ligou para a questão da minoria, questão das mulheres. Mas ele bateu nessa tecla em campanha. E o ponto importante, por que o Lula mudou o ministério, deu o Ministério de Mulheres para o Centrão? Porque são ministérios insignificantes. Bom, eu não Infelizmente concordo. É isso. Não, eu te falo por quê, Gabi. Eu te falo porque eu vou terminar aqui o raciocínio e depois você me contradita aqui. Veja só, ele deu para o Centrão o Ministério do Turismo, Ministério dos Esportes, as outras mulheres estão no Ministério dos Povos Originários, Ministério das Mulheres, ou seja, todos os ministérios que o Lula deu no começo do governo para a mulher eram ministérios teoricamente temáticos, identitários e periféricos. Ele não deu um ministério com força para a mulher, infelizmente, eu queria que ele desse. Então, quando o Centrão pediu para entrar no governo, ele deu para o Centrão esses ministérios que são insignificantes, periféricos. Mas o motivo para ele ter exigido uma mulher lá. Isso. Mas você acha o Ministério das Mulheres periférico? Ele está falando em termos de estrutura, não tem dinheiro. Não tem dinheiro, é isso. Mas tem que ter dado estrutura. Aí que tá, a mulher muitas vezes é vista, os ministérios que são dados para as mulheres tem pouco investimento, por quê? Porque a mulher ainda é vista como cidadã de segunda categoria. É como se não houvesse necessidade de investimento na pauta da mulher, ainda tendo um país que é o 5º do mundo com maior índice de violência contra a mulher. E a gente só vai conseguir combater isso com investimento, com política pública, com prevenção, com leis mais rígidas. Esses projetos que foram aprovados, que vocês estão citando, muitos deles diz respeito à violência contra a mulher. A questão da guarda compartilhada, a impossibilidade da guarda compartilhada, que muitas vezes é usada como manobra e controle da mulher quando há situação de violência doméstica, tem que ser retirado. Isso foi uma lei aprovada recentemente nesse governo. Agora, falar que o Ministério da Mulher, ele é periférico e que não tem investimento público, então vamos trazer mais investimento e vamos criar uma
especialidade e uma prioridade para o Ministério da Mulher. Agora tem a Simone Tebet também, que foi nomeada e ela exerce o cargo num grande ministério. Então a gente tem que citar isso também, que é importante que tenha sido dito. Nós tivemos grandes projetos aprovados nesse primeiro semestre do ano na questão do direito das mulheres, em que pese eu entendo que houve sim um desmantelamento da representatividade feminina, isso me deixou um pouco decepcionada, mas também no governo Bolsonaro nós tivemos a aprovação de vários projetos de lei que dizem respeito aos direitos das mulheres. Mais uma vez eu toco na pauta. A questão da mulher tem que ser uma pauta suprapartidária e tem que ser dada a devida importância para a questão dos direitos das mulheres. Só para esclarecer, o PP falou dos ministérios, não porque tematicamente sejam ministérios periféricos, mas porque eles não têm estrutura, não tem dinheiro. Ministério da Fazenda, por exemplo, Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ministério das Relações Exteriores, Ministério do Planejamento, Ministério esvaziado, sem função. E agora, quando o PP também, ele faz uma análise de que foi aprovada a reforma tributária, essa reforma tributária não foi aprovada por mérito do governo. É uma reforma tributária aprovada porque o parlamento queria que fosse aprovada. Não é sequer um projeto do governo.